Muito bem, então, meus caros, a aula passada nós terminamos com funções. Vamos iniciar limites, né, mas mais, como é a turma extra, mais nesse sentido de fazer exercício. Tá? Bom, comecemos aqui pelos primeiros exercícios aqui, não são difíceis, né? Encontre os limites, né? O limite de 3 menos x, quando x tende a menos infinito. Isso aqui é bastante fácil, né? Primeiro eu substituo e vejo o que vai dar. Então, eu coloco aqui 3 menos infinito. Não está compartilhando. Então. Tá. Obrigado por ter avisado. Agora, creio que sim, né? Vou encontrar alguns limites, né? E esse primeiro aqui é bastante fácil, né? Veja que eu vou substituir x por menos infinito. E se tivesse embaixo, né? 1 dividido por infinito dá 0, né? Só que aqui isso vai dar claramente aqui o mais infinito sem fazer muita força, né? Porque vai ficar 3 menos infinito. Menos com menos dá mais, infinito mais 3. 3 não faz nem cócega, continua sendo infinito. Essa é a resposta. Os limites podem ter como resultado infinito e eles podem até não existir. Já vamos fazer limites mais complexos, né? Vamos começar de baixo. Aqui o limite, quando x tende ao infinito também, de 5 menos 1 sobre x. Substitui esse x por infinito aqui, ó. Vai ficar 5 menos 0, porque 1 dividido por infinito é 0. Esse vai dar 5. Aqui são todos limites no infinito. Limites no infinito podem dar um número, podem não existir, como podem ser infinito. Esse aqui, limite de 1 sobre e na x. Bom, sobre e na infinito, né? E na infinito continua sendo infinito, né? Então, 1 dividido por infinito vai dar 0. Eu pulei 1 aqui, né? O logaritmo, né? Logaritmo, né? De 0. Aí que me vem a pergunta agora. O logaritmo de 0, ele não existe, né? É só lembrar da função. Eu tenho que me lembrar bem do gráfico do ln. O gráfico do ln era uma coisa assim, ó. Aqui ele passava por 1, né? E daí você tem duas interpretações aqui, ó. Se ele tende a 0 menos, né? Então eu vou fazer o limite do ln de x quando x tende a 0, ali é 0 mais, né? Ele é menos infinito. Agora o limite quando x tende a 0 menos do ln de x, ele não existe, né? Não tem função para cá. Bom, 1 dividido por infinito é 0 mais ou é 0 menos? Bom, certamente é um 0, né? Mas nunca vai dar negativo, vai dar 0 mais. Né? Nunca vai dar um 0 negativo. É sempre um 0, é limite, é sempre perto, né? Não é ali, é pertinho. Então, 1 dividido por um número grande sempre vai dar um 0 positivo. Logo, eu vou dizer que o ln do 0 positivo, né, é menos infinito. Na dúvida, eu faço o gráfico do ln de 1 sobre x e explico isso melhor para vocês. Vou fazer um gráfico aqui. Eu acho que já é hora da gente aprender a fazer gráficos também num software simples, né, popular, que vocês têm acesso em casa sem instalar nada, tá? Vamos fazer esse gráfico aqui no Python, não é necessário instalar nada. Então, você só escreve aqui, ó, Google Colab, de colaboração. Você vai ter que ter uma conta no Google, né? Talvez, não estou ganhando comissão, E aí, ele vai abrir esse ambiente, você vem aqui, arquivo, novo notebook, e aí você abre o ambiente de programação, que é esse notebook. Vou aumentar um pouquinho o zoom aqui.
E agora eu vou fazer o gráfico daquele LN. Não é difícil, tá? Então, você primeiro precisa importar algumas bibliotecas. Uma biblioteca numérica e uma para fazer gráfico. Não se estresse que isso é muito fácil, tá? Duas bibliotecas, né? Biblioteca para lidar com números e biblioteca para lidar com gráficos, tá? Ele se autocompleta se você conectar aqui antes, ó. Você conecta, você executa lá no servidor do Google, tá? E após conectar, se eu continuar a digitar aqui, ó, ele vai aparecer as sugestões, daí eu não preciso mais digitar. Tem essas duas bibliotecas, eu dou Tab para completar. E agora eu vou escolher o X. Eu vou pegar o X. Talvez eu pegue o negativo só para ver o que dá, tá? Então eu vou pegar X, variando de negativo até positivo. Então eu escrevo assim, NP ponto. Se eu colocar arrange, né? Ele vai fazer, eu vou fazer de menos 10 até 10, né? E aqui ele varia de 1 em 1. Vocês já vão entender o que é isso aqui. Se eu colocar X aqui, né, vocês vão ver que ele vai de menos 10. Ah, ele vai até 9, né? Ele não pega o último. Então eu teria que colocar até 11. Pronto. Agora ele faz até lá. E o Y, ele era ln de 1 sobre x. Deixa eu voltar lá para dar uma olhadinha. Está aqui, ln de 1 sobre x. Legal. Y igual para... Eu não posso só digitar ln, tá? Eu tenho que digitar esse np, que é a biblioteca numérica, que nós definimos lá em cima, importamos, né? Agora, ali dentro ele vai ter ln. Se não tem ln, ele vai ter log. Tá? Log 10, que apareceu aqui, é log na base 10. E log é o ln. Muitos softwares são assim, o log é o ln, tá? Então, eu vou colocar o log de 2.71, só para, que é o log de E, só para ver se dá 1, tá? Para ver se eu estou certo. Y. Deu quase 1, né? Claro que eu deveria ter colocado com todas as casas, então o log é o ln, nesse caso. E o log 10 é o log da calculadora. Eu vou colocar assim, agora eu calculei, né, todos os y, ele vai me xingar, né? Veja que ele está xingando, que tem uns que não existem, que são os negativos, né? É natural. Agora eu vou fazer o gráfico, vamos ver se ele aceita fazer o gráfico, se ele vai ignorar esses pontos, né? De fato, ele ignorou esses pontos. Acho que eu fiz o log de x e não de 1 sobre x. Vamos colocar 1 sobre x aqui. Ele fez o gráfico aqui também, ó. Só que ele não fez para os negativos. Muito inteligente ele. Bom, eu vou mudar aqui um pouquinho. Eu vou começar, então, não de 0. Eu vou começar de 0.00001. Eu vou ir até 11, né? E variando de 0.1 em 0.1. Pronto, calculo x, calculo y e faço o gráfico. Aqui eu tenho o gráfico, né? E eu consigo perceber que conforme ele se aproxima de 0, conforme o x se aproxima de 0, o y vai para o infinito. Conforme ele se aproxima de infinito, ele está tendendo um valor menos 2 aqui, ó. Muito louco isso, né? Vou fazer tudo de novo. ln de 1 sobre x, né? Fizemos até 11. Não precisamos fazer tão longe, podemos fazer até 1 só, né? E aqui colocar um delta menor. Tem aqui, ó. Então, beleza. Quando x for infinito, ele tende a 0 mesmo, é o que está acontecendo. Para ser infinito, ele tem que ir muito mais longe, né? Não me interessa no x igual a 0, né? Conforme eu fiz aqui.
me interessa no x igual a infinito. Então, o seu Ângelo, ele não precisava ter feito até 1. Na verdade, ele tinha que ter feito até um valor muito maior do que 1 aqui, né? Nem precisa começar no número tão pequeno. Então, vamos de 1 até 100. Bom, até 101, para ir até 100, variando de 1 em 1. Agora, calculo os x, né? De 1 até 100. Vou calcular os ln de 1 sobre x, né? Calculou os ln de 1 sobre x. E agora aqui eu tenho o gráfico, né? Eu vejo claramente que ele tende a 0, né? Fica mais fácil se eu fizesse assim, ó. Se eu colocasse uma grade, executo de novo, e agora eu vejo, né, que ele está tendendo até um valor negativo aqui, que eu estou vendo conforme x. Ah, ele está tendendo, vamos colocar mais do que 100, vamos colocar 1000. 10.000, tá? E não vamos imprimir. Esse negócio de imprimir aí ocupa muito espaço na tela. Esse cara eu vou tirar daqui. Ó, pronto. E executar tudo. Agora eu executei tudo. Ó, ele me parece que ele vai para menos infinito, né? Cada vez ele vai mais longe, né? Ele vai aumentando, aumentando, aumentando. Eu vou dar uma olhada no que nós fizemos lá no nosso... Então, ln, a gente disse que dava menos infinito, né? Então, tá certo. Nós fizemos tudo certo, né? ln de 0 mais dá menos infinito, né? ln de 0 mais dá menos infinito, né? E convergiu com o que nós encontramos aqui. Eu posso fazer até mais longe, ó. Vamos fazer o seguinte, agora eu vou fazer... Por que eu não vou fazer de 100 em 100? Né? Vamos começar em 100. Agora vai de 100 em 100. E agora eu vou fazer até um número enorme aqui, ó, até 100 vezes 100. Né? Pronto. Passo o gráfico. Tá aqui, ó. Ele cada vez cresce mais, não tem como fugir. Né? Ele nunca vai fazer assim, ó. Então dá menos infinito mesmo. Esse limite nós calculamos certo. Bom, vamos aos próximos. Né? O limite de 2x² mais x sobre 4x² menos 3, quando x tende a menos infinito. Veja que coisa, né? O x não tende, está sempre tendendo ao infinito. Certamente essa é aquela seção que trata de limites no infinito. O que eu faço aqui, ó? Interessante é você notar que quando o x é muito grande, esse x elevado num expoente pequenininho, eles não fazem nem cócega. O que interessa são os x de maior expoente, mas só quando o x tende ao infinito, né? Quando o x tende a 2, 14, 1 milhão, não é assim, tem que ser infinito. Agora, como eu só divido esses dois, ficou muito fácil, né? Corta esse com esse, isso aqui vai dar 2/4, que é 1/2. Essa é a resposta. Bom, e esse daqui? Esse aqui ferrou. Ferrou porque seno de infinito não é infinito. Seno de infinito é uma coisa, né? Seno é uma coisa que está, é uma função que sempre retorna algo entre -1 e 1. Então, esse cara aqui, ele pode ser 1/3, né? 1/3. Mas ele pode ser também 1 sobre 1, ou seja, né, 1. Então, ele está neste intervalo, né, entre 1/3 e 1 sobre 1. Por sorte, nunca dá zero aqui embaixo, né? Nunca vai dar zero aqui embaixo. Então, mas o limite, apesar de ele estar limitado entre esses dois extremos, ele não existe. Então, eu vou fazer o gráfico de 1 dividido por 2 mais seno de x. Nós temos que aprender também isso. Então, de novo, ó, importo as bibliotecas. Eu vou compartilhar com vocês. Isso é um link que eu compartilho, né?
E aqui eu vou definir o x, né? O x eu vou colocar aqui de menos, né? Eu vou colocar x limite até mais x limite. E eu coloco, agora é um pouquinho diferente, vou colocar quantos pontos eu quero. Vou colocar uns 100 pontos, só que daí não é mais np.arrange, né? É ponto linspace. Estão fazendo computação, já estão usando alguns comandos parecidos. O x-limite, eu vou definir aqui em cima o quanto que eu quero. Eu vou colocar o x-limite agora é igual a 100, depois eu mudo. E o y, eu tenho que me lembrar quanto que ele era. Vou dar uma olhadinha. Ele era 1 dividido por 2 mais seno de x. Então, y é igual a 1 dividido por 2 mais seno, né? Sempre np.seno, tá? Porque está dentro da biblioteca numérica essas funções matemáticas, seno de x. Pronto, achamos x, achamos y e fizemos o gráfico, tá? Vou executar tudo, todas as células. E aqui me parece que ele ficou meio feinho. Talvez eu tenha que colocar mais pontos, né? Que tal eu colocar 10 mil pontos aqui? Vou ser exagerado, já que é o Google mesmo que faz a conta, não é meu computador, né? E talvez eu coloque esses limites não entre menos 100 e 100. Talvez eu coloque entre menos 25 e 25. Ficou mais fácil de enxergar aqui, ó. Bom, esse é o gráfico. Eu vejo que ele está limitado entre 1, né? E o nosso 1/3 aqui, né? O 0,33. Não está tão claro isso, mas a gente pode definir limites aqui, ó. Eu posso colocar plt.ylimits, né? Ou xlimit, se quisesse para o x. Né? E aqui eu vou colocar entre 0 e 1. Agora ficou bem claro aqui, ó, o 0,33, né? O 0,33. Muito bem. E se você quer ser bem chato, você coloca entre 1/3 e 1. Pronto. Agora você vê que ele está limitado entre 1/3, né, e 1. Esse é o gráfico, né? Ele, quando x tende ao infinito, não vai mudar nada, tá? Ele vai continuar se repetindo, é uma função periódica, né? Tanto é que você poderia fazer, ele ir até bem mais longe, né? Você poderia fazer aqui até... Bom, eu não vou fazer, vocês sabem que ele vai se repetir, né? Depois vocês podem fazer isso em casa também. Este cara aqui é um limite fundamental. Este cara você tem que saber de cor. Esse aqui vale E. Você naturalmente pode fazer o gráfico dele também, e é o que nós vamos fazer agora, né? De 1 mais 1 sobre x elevado na x, né? Quando x tende ao infinito. Nós vamos fazer desde menos infinito até mais infinito, tá? Nós vamos fazer o gráfico inteiro. É claro que não de menos infinito, mas desde um número grande negativo até um número grande positivo. Então, o y aqui, ele vai ser igual a 1 mais 1 sobre x. O elevado aqui é com 2 asteriscos, tá? Não é o chapeuzinho. Elevado na x. E aí eu vou fazer de menos 100 até mais 100, né? Estou considerando que 100 já é infinito. Menos 1000 até mais 1000. Vamos colocar um infinito um pouquinho maior. Agora, executa-se tudo. Pronto. Né? E aqui, pelo jeito, deu problema. Tá? Esse número aqui, elevado nas 1000, será que deu problema? Vou colocar menos pontos aqui também.
só um 100. Agora vamos ver se ele executou. Ah, executou. Pelo jeito ele estava... E o limite é um problema também aqui, ó. Vou tirar esse limite. E aqui apareceu... Eu tenho um problemaço no x igual a 0 aqui, ó. Porque ele está fazendo 1 dividido por 0. E ele está indo para está se perdendo, né, nessas contas. O que eu posso fazer aqui? Será que eu vou colocar mais um ponto? Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o arrange. Eu vou fazer ele vir do menos x limite até o x limite. Talvez se ele vier de 3 em 3, ele não passe pelo 0, né? Vou ver. Ele encontrou 1 dividido por 0. Como estava antes? Tinha algo dividido por 0? Não, não tinha. Não, então tá ok, tá tudo ok. Eu só vou fazer esse gráfico, né? Ele está vindo até muito longe. Eu vou considerar como se aqui fosse um valor infinito, tá? Porque por conta dessa divisão por 0, e eu vou colocar PLT ponto y limit, né? Vou colocar uma limitação no eixo y. Vou fazer que ele seja de 0 até 10. Agora ficou mais fácil de entender isso daqui. Né? Isso aqui certamente é um erro numérico, tá? Eu até poderia fazer só de 0 até 4. Isso aqui já estaria muito bom. De 0 até 4. Aqui no meio, pode ver que está em torno do x igual a 0. E não há necessidade de ir até 100. Eu acho que indo até uns 50 já está bom. Então, vou colocar 50 aqui. Olha aqui, ó, até já sumiu aquela coisa feia aqui. E este número aqui, ó, é exatamente o número de Euler, tá? É a função. Eu vou fazer o seguinte aqui, ó, colocar só mais umas frescurinhas aqui que vocês vão gostar. Aqui você pode colocar que você coloca assim, label igual a... Agora nós vamos colocar a nossa função matemática aqui, né, que é esse cara aqui, ó. Vamos dizer que essa aqui, ó. Você só coloca aqui um cifrão aqui, e aqui nós vamos colocar 1 ao quadrado, tá? Vocês já vão entender por quê. E se você escrever aqui, ó, plt.legend, agora vai aparecer a legenda também, né? Deveria aparecer essa legenda aqui. Eu vou tirar esses dois. Depois eu vou colocá-los novamente. Esse cara aqui não existe. Aqui é 2. Então, aqui é elevado na x. Ah, eu escrevi legend errado aqui, ó. O problema não estava naquilo, ó. Legend. Ah, eu escrevi legenda errado. E agora eu vou voltar a colocar aqueles cifrões, né? Porque daí fica mais bonitinho aqui, ó. Fica como elevado mesmo. Então aqui eu tenho uma legenda, né? Fica muito bom. Esse cara aqui, eu poderia começar ele quase do 2. Vou fazer do 2 até o 4. Vai ficar mais bonito para enxergar. Olha aqui, ó, ficou mais bonito, né? Eu enxergo ele bem. E quem sabe eu faria um gráfico só do E elevado na 1, tá? Eu vou fazer isso, tá?
eu vou dizer agora que o y2 é igual a np.esp, né, elevado na 1. Né? Eu vou colocar aqui elevado na x sobre x, né, só para ele ficar do mesmo tamanho. Né? Bom, ele deve ter reclamado de alguma coisa. Vamos ver se o y2 aparece. Se ele aparecer é porque ele vai fazer o gráfico. Ele vai fazer. Tá, sem problema. Parece, né? É elevado na 1, é a mesma coisa. E agora eu vou fazer o gráfico. Só copio esse. Né? Agora x, y2. Né? E aqui eu vou colocar E elevado na 1. Aqui é só a legenda, tá? Só E chega. Né? E olha aqui, ó. Apareceu o E. E você sabe qual que é o valor de E. Né? Vamos colocar aqui embaixo. NP. Ele não vai ter E, ele vai ter ESP. ESP elevado na 1. 2.718, né? Tem tudo a ver, ó. 2.718. O que eu posso fazer é colocar um zoom, né? Entre 2.70 e 2 pontos. Daí você é bem maluco, né? Entre 2.70 e 2.72. Né? Coloca aqui entre 2.70 e 2.72. Aí você é bem maluco se fez esse zoom, ó, você nem vai ver a função, né? Então vamos colocar entre 2.6 e 2.8. Pelo menos a função a gente quer enxergar um pouquinho, pelo menos os pedacinhos dela, né? E aqui você já consegue ver bem que é aquele valor de 2.71, né? Meus caros, aprendemos até a fazer um pouquinho de gráfico, acho que isso é muito bom. Voltemos ao nosso cálculo, né? E esse é o limite fundamental. Então a gente viu que quando o x, na verdade, ele pode tender tanto a mais quanto menos infinito, que ele vai dar 2.71. Né? Lembrar isso de cor, esse limite aqui. Bom, vamos aqui aos próximos que nós temos que calcular. Dado que o f de x, né, o limite de f de x quando x tende ao infinito é 2 e o de g é menos 3, encontre os limites se eles existirem, né? Bom, isso aqui é moleza. Né? Então vai ser 3 vezes 2 menos 3. Eu não vou fazer a conta, isso aqui vai existir. Esse outro aqui vai ser 2 dividido por menos 3, vai existir. Esse outro aqui vai ser 2 vezes 2 mais, na verdade vai ser menos 3 vezes 3, porque é menos 3, dividido por 3 vezes 2, menos 2 vezes 3. Bom, esse aqui não vai existir. Esse não vai existir porque o denominador vai dar 0. Então não tem como ele existir. Esse outro, será que ele existe? Bom, vai ser raiz quadrada de 10 menos 2 vezes menos 3. Esse vai existir, né? Porque vai ser raiz de 16, 4, né? O resultado desse limite aqui vai ser 4. Considere os gráficos 1 sobre x, seno de x, ln de x. Qual desses gráficos tem uma assíntota horizontal? Boa! Tá? Então, vamos primeiro fazer o gráfico de 1 sobre x. Eu tenho que me lembrar da aula passada, né? Do capítulo passado. 1 sobre x, né? É isso daqui, ó. 1 sobre x da ímpar, né? Se fosse 1 sobre x na par, ia ser os dois positivos. Então, esse é o gráfico de 1 sobre x. Esse gráfico ele tem uma assíntota vertical, mas ele também tem uma assíntota horizontal. Então, o primeiro, ele tem uma assíntota horizontal. Seno de x.
até pergunto, o que é uma assíntota horizontal? A assíntota horizontal é o valor para o qual a função tende quando x tende ao infinito, né? Quando x tende ao infinito, essa função tende para o zero. Só foi pedido horizontal, né? Pronto. Então, é o limite da função quando x tende a mais, né? A mais ou menos infinito. Tá? Se é 1 sobre x é zero, porque 1 sobre mais infinito ou menos infinito dá zero. Bom, seno de x é essa função aqui. Ela, quando x tende ao infinito, ela não tende a nada determinado, né? Ela está entre menos 1 e 1. Ela não tem assíntota horizontal. Também não tem vertical, não tem nenhuma das duas. Ln de x. Ln de x é essa função aqui. Deveria ter pego, inclusive, outra cor. Essa cor aqui, muito linda. Isso aqui é Ln de x. Ela não tende a um valor específico. Ela tende ao infinito mesmo, né? Ela não tende a 2, a 0, a 3, a menos 7, nada. Então, ela não tem assíntota horizontal. E na x. E na x eu vou fazer agora, é uma função assim, ó. É claro, ela tem que ser um espelho em torno da reta y igual a x, né? Ela é... Então, E na x também vai tender ao infinito. E na menos x. E na menos x é de se pensar. E E na x ainda, olha aqui, eu me esqueci de uma coisa, ó. E na x tende a zero. Ui! Então, essa E na x, ela tem uma assíntota assim. Ela tem porque o limite de E na x, quando x tende a menos infinito, é igual a zero. Então, tem uma assíntota. Assim como E na menos x também tem, porque E na menos x é essa função aqui, ó. O limite de E na menos x, quando x tende a mais infinito, é igual a zero. Então, só seno de x é que não tem assíntota. Não, seno não tem e ln também não tem assíntota horizontal. Ln tem uma assíntota vertical, mas foram pedidas apenas as horizontais. Alguma dúvida aí? Dei uma pensadinha. Eu só vou fechar umas janelinhas aí, já volto. Muito bem, meus caros. Ninguém... Tem uma professor... tá. Oi? Se o limite for mais ou menos infinito, não é considerado como uma assíntota horizontal? Não, porque eu não consigo nunca traçar essa assíntota, né? Ela está muito longe. Entendi. Muito bem, vamos a mais alguns cálculos, né? Eu vou abrir o livro aqui para vocês verem de onde eu estou tirando isso. Eu acho que eu vou pegar aqui computando limites, esse aqui. Vamos. Eu até achei que eu tinha pego esse. Não peguei. Vamos pegar um pouco mais difícil agora, né? Senão vocês vão dizer que só estou pegando coisa fácil. Vou pegar esses três aqui, ó.
Vamos calcular esse limite. Talvez quando x igual a zero... Bom, isso aqui é muito fácil também, né? Porque quando x igual a zero... Olha aqui, ó. Meu Deus, eu vou querer pegar um difícil e pego um fácil, ó. Menos 9 terços, que dá menos 3. Muito fácil. Esse aqui é muito fácil, né? Agora vamos ao oitavo aqui. Pelo menos esse aqui vai dar uma indeterminação. T ao cubo, 8, isso aí tem cara de que... Né, indeterminação por conta do zero aqui embaixo, né? Eu vou ver como é que eu consigo escrever esse cara aqui de forma que seja... Vou dividir esses dois, né? Que tal? T ao cubo mais 8, talvez seja o melhor a se fazer, dividido por T mais 2. Eu costumo não me lembrar de divisão de polinômio, então o que eu faço? Eu faço a divisão que eu me lembro. Eu vou dividir, por exemplo, aqui 7 por 5. Né? Se eu pegar o número 7 e dividir por 5, eu me lembro que dá 1, 1 vezes 5, 5, né? E resta 2. Eu vou fazer da mesma maneira, né? E torcer para que o resto seja zero. Se não for, paciência. Então, este divido por esse, eu pego este, divido por aquele, vai dar t ao quadrado. Daí, aqui embaixo vai ficar t ao cubo mais 2t. E eu tenho que me lembrar de diminuir esse com esse, né? Daí, este elimina com este. Aqui em cima vai ficar 0t menos 2t. Então, fica menos 2t mais 8. Tomar muito cuidado, né? Agora, este cara, divide com aquele, vai dar menos 2. E a gente já fez uma coisa errada aqui, ó, menos 2t ao quadrado, ó. Porque dá 2t ao quadrado. Agora, este divide por aquele, dá menos 2t. Este vezes aquele dá menos 2t ao quadrado. Era para dar, porque tem que cancelar com esse. Menos 4t. Agora eu diminuo um do outro, esse corta com esse, né? Vai ficar 4t positivo, mais 8. Este divide por aquele, vai dar mais 4. Agora vai ficar 4t mais 8. Olha que alegria, não é que deu zero? Então, este 8 aqui, né, ele pode ser reescrito como limite, quando t tende a menos 2 de t quadrado menos 2t mais 4. Né? E agora fica fácil, né? Ele fica exatamente igual a 4 mais 4, né? Que é menos 2, mais 4, que vai dar 12. Veja que a função não existe em t igual a menos 2. Mas o limite, conforme o t se aproxima de 2, a função se aproxima de 12. Este é o raciocínio. Bom, essa aí já deu um pouquinho para esquentar. Vamos à 10ª. Puxa ela para o lado de cá. Quando x tende a 2, eu estou com a impressão que isso aqui vai dar 0 dividido por 0. Vamos ver. Então, 4, embaixo vai dar 0, já deu problema. Como é que eu vou fazer isso? Limite quando x tende a 2. Se eu não sei, eu dou uma enrolada e copio a questão. Quem sabe aparece uma iluminação. Menos 4x mais 4, x quadrado mais x menos 6. E olho bem para a questão com a minha letra. Eu imagino que eu achar x' e x duas linhas possa me ajudar. Vai que eu possa cortar o de cima com o de baixo, né? Então, embaixo já sei que uma raiz é 2, né? Então, vamos calcular a raiz do de baixo primeiro. Então, denominador. Vou escrever aqui, denominador. Né? Soma e produto.
a soma das raízes dá 1 e o produto das raízes dá 6. Na verdade, a soma é sempre 1 com o sinal ao contrário, né? Eu já sei que 2 é uma das raízes, então a outra só pode ser menos 3, né? Menos 3, menos 3. Então aqui, por sorte, é menos 6, né? Eu não copiei o sinal antes, então tá certo. 2 e menos 3. Esse cara aqui, eu já vou escrever ele como o limite, quando x tende a 2, de x menos x', x menos x duas linha. E em cima, no numerador, né? Numerador, eu vou fazer a soma e o produto também. Eu vou colocar aqui o 4 e aqui é o 4 de cá com o sinal trocado. 2 e 2 é uma boa pedida, né? 2 e 2. Então aqui vai ficar x menos x' e x menos x duas linha. Agora corta esses dois, né? Só no limite eu posso fazer isso. E aí eu fico com... Posso substituir o x igual a 2 agora, né? Isso aqui vai ficar 0 dividido por 5, né? Acabei de calcular o valor do limite. Então, essa função ela não existe para x igual a 2, mas conforme x se aproxima de 2, o y se aproxima de 0. Isso eu posso observar agora. Eu vou fazer o gráfico dessa função, né? X² menos 4x mais 4. Vou colocar aqui do ladinho. Podemos fazer de menos 50 a mais 50 e vou digitar aqui a função. Essa aqui eu não preciso mais para nada. E aqui eu vou colocar, eu vou chamar uma função de numerador e outra de denominador. Você é inteligente, né? X² menos 4 vezes x mais 4. Denominador vai ser x² mais x menos 6. E o y vai ser igual a numerador dividido pelo denominador. Calculei o y. Eu não vou fazer mais o gráfico do E. Na legenda aqui, eu até posso colocar aquele cara lá, ó. Mas não vou colocar. Esquece isso aqui, vou deixar sem legenda por enquanto. Não é o objetivo. Não tem limite nenhum no y, vou deixar ele livre. Pronto, simplesmente faz o gráfico, põe a grade, né? E não tem legenda nenhuma, então não faz sentido nenhum. Vou mandar ele executar tudo. Tá? Então, executar tudo. E aqui está o gráfico, né? Notadamente, aqui eu tenho um problema de assíntota, né? Ele pula de lá para cá. O que eu posso fazer é colocar aqui scatter. Daí ele vai fazer só os pontos, né? Só que fica ruim de ver só os pontos, né? Não deixa a linha mesmo. A gente sabe que aquela linha aqui, ela não existe ligando daqui a aqui, tá? Ela é uma assíntota, que vai acontecer justo no ponto x igual, lá no denominador, no x igual a menos 3, né? Menos 3. Eu vou fazer esse gráfico, então... Primeiro vejo que ele tem uma assíntota horizontal, né? Quando x tende a infinito, não foi pedido nada, né? Mas ele tende a um valor aqui, né? Mas não foi pedido nada. A gente até pode achar, né? Se nós olharmos, foi este aqui, ó, quando x tende ao infinito e arranca tudo isso fora, vai tender a 1. É verdade, ó, ele tende a 1. Dá para ver claramente que ele tende a 1. Agora eu vou fazer o gráfico de quanto a quanto, que eu quero ver aqueles números, é de menos 10 a 10. Tá? Então vou colocar 10 aqui. Agora eu verifico que exatamente aqui no ponto 3, né? Talvez eu faça de menos 5 a 5, que vai ficar mais fácil. Olha aqui, ó. Para variar, não apareceu
Mas dá para ter certeza que aqui no meio desse e desse é o menos 3, né? Aqui eu tenho um problemaço. Aqui eu tenho uma assíntota. E no ponto x igual a... Eu não me lembro se era 2 ou menos 2. Vamos ver aqui. X igual a 2. A função não existe. Eu não consigo ver claramente que ela não existe ali. Vou ter que dar algum zoom. Né? Eu vou pegar de novo ela aqui. Em x igual a 2, ela não pode existir. Aqui ela não pode existir. Então, eu farei... Só que ele vai unir esses pontos, né? Por causa que é um plot, ele só carrega uma linha aqui. É uma pena que ele não coloque automaticamente uma bolinha aberta, né? Tanto é que daqui para cá não existe função, né? O plot que se encarrega de colocar a função. Mas vamos fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou copiar essa função aqui, vou colocar ela aqui embaixo. Vou dizer, ó, aqui, x igual a 2, né? Então, ele vai perder o último valor, aqui, tudo aquele x, né? Ele simplesmente vai dizer que x igual a 2. E agora eu vou calcular o y, né? Tem que copiar tudo isso aqui. Para ele calcular o y. E eu vou mandar ele imprimir os valores do denominador, né? Ele só imprime do último. Então, para eu fazer ele imprimir de todos, tem que fazer assim, ó. Imprime o denominador, o numerador. Denominador agora. E também o y. Nessa sequência. Ele já reclamou, né, que aqui tem uma divisão por zero, ele nem vai imprimir nada, né? Eu poderia mandar ele imprimir antes, quem sabe ele faria, né? Se eu mandasse ele imprimir antes. Então ele imprimiu o numerador, o denominador, né? Mas ele não é capaz de fazer a divisão. O y, quando x igual a 2, não existe. Né? Mas se o x não fosse 2, né, eu vou colocar um x perto de 2. Se eu colocar x igual a 2.001, né, agora ele vai calcular o y. Então, veja, ele calculou o y aqui. Ó. Quando o x está perto de 2, ele dá algo perto de 0. Você poderia colocar aqui 1.999, né? Ele dá algo perto de 0 negativo, que também é 0, né? Tende a 0 de qualquer forma. E foi o que nós calculamos aqui, ó. Que o limite dava 0. A função não existe, mas ela tende a 0. É uma boa forma, né, de iniciar limites, penso eu. Vamos escolher alguns limites um pouco mais difíceis agora. Aqui o enfocando conceito sempre é muito bom. Tenho certeza que isso aqui é enfocando conceitos. Esse 42 é muito bom. Todos do enfocando conceitos eu gosto muito. Então, esse cara aqui vem para cá. Explique por que o seguinte argumento está incorreto. O limite dessa função, tudo bem, né? Daí o cara trouxe daqui para cá, ele colocou 1 sobre x em evidência, né? Se 1 sobre x em evidência, até ali parece correto, né? Então, você fez o seguinte, ó, vamos melhorar isso aqui. 1 sobre x menos 1 sobre x vezes 2 sobre x mais 2, né? Bom, então, de fato, você pode colocar 1 sobre x em evidência, né? Colocou do jeito que está lá. Até aqui está certo, não tem nada de errado. Daí, o que fez o cidadão? Bom, o x tende a 0, 1 sobre 0 é infinito. Bom, já começou errado. 1 sobre 0 pode ser mais ou menos infinito. Porque pode ser 1 sobre 0 menos ou 1 sobre 0 mais. Então, aqui já começou errado. Quando x tende a 0, 1 menos... esse outro pedaço aqui está certo, né? Mas certo vezes errado continua dando errado. Né? E outra, 0 vezes infinito, não importa se é mais ou menos, nunca é 0. Alguma coisa, ó, 0 elevado a infinito, eu não sei quanto é. Ninguém sabe. 1 elevado a infinito,
por mais tentador que seja dizer que é 1, ninguém sabe quanto que é também. Tanto é que o número né, ele é definido por limite quando x tende ao infinito, né, de 1 mais 1 sobre x elevado no infinito. O Mamute, ele diz aqui, como x tende ao infinito, isso aqui vai dar 1 mais 0. 1 mais 0 é 1 elevado no infinito, que é 1, né? Está errado, porque se 1 elevado no infinito, nesse caso aqui, dá E. Tem outros 1 elevado ao infinito que dão outra coisa. Então, a coisa não é tão simples. Agora, vamos resolver esse limite do jeito certo. Até foi dito que o resultado dá meio, né? Para a gente provar que dá meio. Como é que nós poderíamos resolver esse limite aqui, né? Talvez nós pudéssemos aproveitar aquilo, eu acho que não, porque se 1 sobre x, ele não ajuda em nada, ele dá uma indeterminação quando x tende a 0, não ajuda em nada. Olha, eu tentaria tirar o mínimo aqui. O mínimo é uma boa. Já que eu sei que essa parte de baixo, ela é igual a x, que multiplica x mais 2, né? Eu vou tirar o mínimo e vou dizer que o mínimo é x que multiplica x mais 2. Então, limite, quando x tende a 0, o mínimo está feito. Agora, este dividido por x dá x mais 2. Então, aqui em cima vai ficar x mais 2, menos, né, o de lá não muda nada, 2. Agora, você pode eliminar esses 2. Olha, e que alegria, ao eliminar esses 2, você pode cortar esse com esse. Agora, você substitui x igual a 0, né? No que você cortou esse com esse, ficou 1 aqui em cima, claro, né? Você dividiu uma coisa por outra e deu 1, né? Bom, agora você substitui o x igual a 0 aqui embaixo. Olha aqui, ó, ficou mais fácil do que nós achávamos. Vai dar 1 meio. Então, conforme essa função se aproxima de 0, o y se aproxima de 1 meio. Embora em x igual a 0, o y não exista. Vamos pegar mais uma, né? Uma um pouquinho difícil aqui. Né? Que tal uma? Eu acho que essa aqui já caiu na prova, em alguma prova. Seja a função x² menos 9 sobre x mais 3, né? Para x diferente de 3. Eu até vou reescrever assim, f de x, eu já vi uma jogadinha ali, ó. F de x, ela pode ser x mais 3, x menos 3, dividido por x mais 3. Já vi uma jogadinha, né? Eu não posso cortar esse com esse na função, só no limite. E com x diferente de 3, de menos 3. Né? Ele me garantiu, porque senão essa função não existe. E essa função vai valer k, né, se x igual a menos 3. Encontre k, tal que f de menos 3 seja igual a esse limite. Tá. Então, eu quero saber, bem no fim, eu quero saber qual que é esse limite aqui, né? Bom, qual que é o limite de x mais 3, x menos 3, né, que é o x² menos 9, dividido por x mais 3, quando x tende a menos 3. Né? Agora eu posso, né, olha a minha alegria, agora que está dentro do limite eu posso cortar, só no limite. E agora eu substituo aqui, vai dar menos 6. Menos 6. Bom, então, qual que é o valor que k vai ter que assumir? Menos 6. Essa função aqui, ó, ela vai dar uma equação de reta, tá? A maior parte do tempo ela é uma equação de reta,
né? E ela é a equação de reta y igual a x menos 3, a maior parte do tempo. Y igual a x menos 3 é essa equação de reta aqui, ó. Y igual a x é essa daqui, né? Menos 3, é só descer 3, né? Y igual a x menos 3. Agora, acontece que a nossa função não é x menos 3, tá? Não é só isso. Vou puxar um pouquinho para o lado para fazer o espaço. A nossa função é x menos 3, x mais 3 sobre x mais 3, né? Então, eu tenho um problema no x igual a menos 3, que é aqui, ó. No menos 3, eu tenho um problema. Ela é quase igual, só que aqui eu tenho um problemaço, né? Aqui onde que ela vai tender por menos 6, né, eu tenho um problemaço. Aqui essa função não existe. Então, eu vou fazer uma bola aberta. Esse é o gráfico da função. Mas agora, um jeito complicado de representar a equação de reta só desse pedacinho, ó, um jeito complicado, né? É esse jeito aqui, ó. Né? Daí você faz o seguinte, é quase o tempo todo essa função, mas quando x igual a 3, ela vale k, que é 6. Só isso. Você está removendo, né, na marra um ponto que antes não existia. Igor, difícil isso? Igor, Maressa, Yasmin, João Vitor, Thiago, como é que está o entendimento da disciplina hoje, especificamente hoje? Eu achei um pouco confuso, mas... Fala um pouco mais alto que está chovendo aqui, Thiago, não escuto nada. Eu achei um pouco confuso. Achou um pouco confuso essa última aqui, Thiago? Ou todas elas? Não, a última eu achei, mas não foram todas que eu achei, que eu fiquei meio... A última foi a mais difícil. Eu vou pegar mais uma aqui, ó. Vamos ver se a gente pega mais uma difícil aí. Vamos pegar aqui do final. Vamos calcular um. Essa daqui, ó. Essas duas, a 9 e a 10, eu acho que são boas. Vamos começar da 10, né, que já está na cara que é uma divisão por zero. Isso é um problemão. Como é que nós poderíamos tentar resolver isso e simplesmente dizer, olha, larguei de mão, isso aí não tem solução? Tá? Isso tem como resolver, sim. Tá? Nós temos que dar um jeito de eliminar esse zero aqui. Pensando aqui até um pouco, olha, se eu colocasse zero aqui, daria a raiz de 2, né? Vai dar 0 sobre 0, tá? Então eu não posso garantir que isso vá para infinito. Problemão. Se fosse só um número sobre 0, beleza, né? Sobre 0 mais, né? Porque é 0 ao quadrado, daria mais infinito. Mas aqui não, ó, porque se eu substituir o 0, né, vai ficar 2 menos 2, e vai dar 2 menos 2 sobre 0, que é 0 sobre 0. Ferrou, né? Não é tão simples assim. Que outra saída que eu poderia ter aqui? Vamos pensar. Eu vou tentar eliminar essa raiz quadrada ali de cima. Pode ser. Eu vou fazer aqui, ó. Limite quando x tende a 0. Agora, aqui em cima, eu vou escrever raiz quadrada de x quadrado mais 4 menos 2.
Copiei o que já estava. E depois eu vou escrever raiz quadrada de x quadrado mais 4 mais 2. É para fazer o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, né? Daí eu sumo com a raiz quadrada em cima. É a única coisa que eu vislumbrei aí agora. Agora, embaixo vai aparecer uma raiz quadrada, que é um pepino. Mas, em compensação, some o termo zero, que é uma alegria. Então, embaixo vai ficar x quadrado vezes, né? Eu vou ter que multiplicar pela mesma coisa que multipliquei em cima. X quadrado mais 4 mais 2. Afinal de contas, é como se eu tivesse multiplicado por 1, como se eu não tivesse feito nada. Limite quando x tende a zero. Agora, o quadrado do primeiro, que é só tirar da raiz, menos o quadrado do segundo. E embaixo não há muito o que fazer. Eu vou deixar assim mesmo, né? X quadrado mais 4 mais 2. Essa expressão, ela é idêntica a essa daqui, matematicamente idêntica. Agora eu posso dar uma simplificada nela, eu corto esse 4 com esse 4. E agora eu vou substituir x igual a zero para ver o que acontece. Continua dando zero sobre zero. Mas se eu corto aquele 4 com aquele 4, eu vou poder cortar esse x quadrado com esse x quadrado e aqui sobra 1. Beleza. Agora eu acho que eu consegui dar uma bola dentro. Aqui vai ficar 1 sobre raiz de x quadrado mais 4 mais 2. Posso substituir o x igual? Posso. Aqui vai ficar, então, tira esse cara aqui. Raiz de 4, 2. 2 mais 2, 4. Isso aí vai dar 1/4. Ou 0,25. Então, nessa função aqui, conforme x se aproxima de zero, toda essa função se aproxima de 0,25. Eu vou fazer esse teste. Não é evidente isso. Eu vou escrever f de x igual a raiz quadrada de x quadrado mais 4 menos 2, tudo isso aí dividido por x ao quadrado. Obviamente, eu sei que f de zero não existe. Não existe. Agora, f de 0,01 ou 0,25. E claro que eu vou ter que fazer de zero negativo também, né? Ou do zero menos, né? O zero deu o mesmo valor e positivo. Então, eu sei que conforme x se aproxima de zero, não importa se é pela direita ou pela esquerda, o limite, y vai se aproximar de 0,25 ou 1/4. Eu acho que essa aí agora, Igor não, João Vitor, João Vitor, essa aí está mais tranquila, né? Como é que ficou? Esclareceu? Legal. Nós temos que fazer a 9 ainda. A 9 não foi feita. Quando x tende ao infinito, tendem a ser limites mais fáceis, tá? Porque eu só pego o polinômio de maior grau. Então, só para dar um foco aqui, estamos fazendo a 9. O problema é que eu não tenho o polinômio de maior grau definido, né? Mas como eu só vou pegar o de maior grau, eu posso fazer fácil isso, maior grau. Então, isso vai implicar que eu tenho o limite quando x tende a mais infinito, né? Do de maior grau dividido pelo de maior grau. O de maior grau vai ser 2x elevado na quinta.
com o 2 junto, né? Porque vai ser 2x vezes 2x vezes 2x vezes 2x vezes 2x. E o de maior grau aqui embaixo vai ser 3x elevado na quarta vezes x elevado, 3x elevado na segunda, vezes x elevado ao cubo, que vai ser 3x elevado na quinta. Esse aqui vai ser igual ao limite, quando x tende ao infinito, de 2 na 5 é 32, 32x na quinta, 3x na quinta, corta, né? 32 terços é para é a assíntota horizontal, né? É para onde essa função vai quando x tende ao infinito. 32 terços dá mais ou menos 10, né? Um pouquinho mais do que 10. Vamos ver se é verdade isso, né? Só para a gente não ficar no vácuo assim, só acreditando. Eu vou escrever essa função aqui. Função digitada, agora vamos ao gráfico, né? F de x e x. Ela teve várias assíntotas verticais, eu vou limitar um pouquinho, eu vou fazer de menos 10 a 10 aqui, em y, senão eu não vou conseguir nem ver as assíntotas horizontais, elas vão estar muito longe, né? Agora sim, né? E agora eu vou fazer de menos 100 a 100 para chegar no infinito. Aqui ela vai tender a um valor, né? Em torno de 10, né? Vou fazer até 1000, 10.000. Até 10.000 ele não quis fazer, então vou fazer até 1000. Ah, é que eu limitei em 10, eu tenho que limitar num valor um pouquinho maior, né? Porque era 32 terços, então vamos limitar em 15 aqui. Agora já ficou fácil de ver, né? E aqui também eu vou colocar, vamos ver se ele limita para lá, mas a gente só fez para mais infinito, mas ele limita para os dois, né? Tanto por mais quanto por menos infinito, ele vai limitar naquele valor que nós encontramos lá, que era de... Cadê você? Aqui, ó, 32 terços, tá? Quanto que é 32 terços? Eu já vou dizer. 32 dividido por 3 igual, né? A 10,6667, né? Que dá para acreditar que é esse valor aqui. Meus caros, então o que é limite? Limite é o valor que a função tende, né? Que o y tende, quando o x tende a um determinado valor. Nem sempre a função existe, mas o limite existe, porque o limite não é o valor da função no ponto, e sim perto do ponto. Quanto perto? Bom, a resposta daí é meio vaga, né? Mas é tão perto quanto se queira. Tá? Quanto se queira, né? Não quanto o velhinho se queira. Igor, Maressa, Yasmin, vou colocar agora lá no Moodle uns exercíciozinhos, né? Sempre acompanhe lá no Moodle, eu estou dando exercícios meio seguido, né? E claro que esses exercícios eles são vistos com bons olhos, né? No momento de uma conversa, precisa de uma nota, professor, mas eu fiz todos os exercícios, estão lá no Moodle, entreguei no prazo. Claro que isso sempre vai contar a favor. Tá? Um abração para vocês, um excelente final de semana, ótimos estudos. O negócio é trabalho e trabalho, tá bom? Use o grupo, né? Nós somos um grupo grande de 2 turmas ali. Um abração. Tchau, tchau.
Abraço, prof. Bom final de semana. Abraço.